A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta programa Minutos do Evangelho. Apresentação: José Carlos Felício. Diz o Senhor, meus pensamentos são de paz, e não de aflição, mas de esperança. Me invocareis, eu vos hei de escutar, e do exílio entre as nações vos tirarei. Me invocareis, eu vos hei de escutar, e do exílio entre as nações vos tirarei. Diz o Senhor, meus pensamentos são de paz, e não de aflição, mas de esperança. Me invocareis, eu vos hei de escutar, e do exílio entre as nações vos tirarei. Me invocareis, eu vos hei de escutar, e do exílio entre as nações vos tirarei. Favorecestes, ó Senhor, a vossa terra, libertastes os cativos de Jacó, perdoastes o pecado ao vosso povo, encobristes toda a falta cometida. Diz o Senhor, meus pensamentos são de paz, e não de aflição, mas de esperança. Me invocareis, eu vos hei de escutar, e do exílio entre as nações vos tirarei. Me invocareis, eu vos hei de escutar, e do exílio entre as nações vos tirarei. Renovai-nos, nosso Deus e Salvador, esquecei a vossa mágoa contra nós, mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, concedei-nos também vossa salvação. Diz o Senhor, meus pensamentos são de paz, e não de aflição, mas de esperança. Me invocareis, eu vos hei de escutar, e do exílio entre as nações vos tirarei. Me invocareis, eu vos hei de escutar, e do exílio entre as nações vos tirarei. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos, e de todos os lugares reconduzirei vossos cativos. Jeremias 29, 11, seguintes, 14. Domingo, 33º do tempo comum, 16 de novembro, ano 2025, né? Está terminando, já estamos aí a 45 dias aí do final deste ano 2025, né? A igreja lembra deste domingo, né? 33º do tempo comum, também lembra o Dia Mundial dos Pobres, né? A igreja criou essa data, né? E fala, então, lembra essa situação, né? Da pobreza ainda muito existente na humanidade, né? Infelizmente, essa. 16 de novembro também, dia de Santa Margarida da Escócia, a caridosa rainha, né? Uma rainha muito importante dentro da cristandade, né? Santa Margarida. Novembro também é o mês das almas, né? É o momento da gente rezar por todas as almas, né? Que a gente tem conhecimento, ou até mesmo que a gente não tem conhecimento, né? Então, estamos novamente aqui na Rádio 87.9 FM, a rádio da família Ibiramenses, trazendo o programa da Pastoral da Comunicação aqui da Paróquia Santo Humberto, Minutos do Evangelho. Muita alegria, a gente vai ter novamente a participação do Padre Vinícius, né? Nosso vigário paroquial, que está aqui na paróquia auxiliando o Padre Rafael, até que o Padre Rafael se recupere, né? E que a sua saúde melhore, né? Então, o Padre Vinícius estará no programa de hoje, novamente, né? Trazendo o Evangelho, falando da liturgia, né? O Evangelho. A liturgia deste domingo, ela nos convida, né? Nos convida a uma meditação. Vejamos a introdução, então. A liturgia da igreja, ela nos convida a permanecer firmes na fé em meio aos desafios que nos cercam, não são poucos, né? Prevenidos contra as propostas que veiculam medo e engano, num mundo que incentiva conflitos e intolerância, somos chamados a trabalhar pela justiça e pela paz. Neste Dia Mundial dos Pobres, lembremos que somos responsáveis pela sua promoção, para que todos tenham esperança e vida digna. E aqui a gente quer destacar, né? A igreja não fala só dos pobres materiais, né? Enfim, ela fala até do pobre intelectualmente, né? Que se deixa influenciar, né? Pelo esse mundo aí que nos leva a esses momentos aí que a gente vive hoje, né? Momentos tão ruins para a humanidade, né? Não só aqui no nosso país, né? Mas em todo o mundo, né? Momentos muito tristes de se ver mesmo, né? O homem cada vez mais modernizando-se, intelectualmente estudado, mas ainda com resquícios, né, de uma animalidade que é incompreensível. O programa deste domingo, seus quadros aí, né? Todo domingo a gente traz, né? Agora a gente vai falar no Momento com Maria de uma devoção a Nossa Senhora, que é Nossa Senhora do Rócio, né? A data dela foi ontem, né? 15 de novembro. Quadro Catequese na Paróquia, Eduardo, Jennifer e Christopher, novamente, cada um com o seu bloco ali, né? Falando do seu tema. E o Evangelho deste domingo, o Evangelho de São João, um versículozinho apenas, depois o Padre Vinícius vai trazer esse Evangelho para a gente. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. O Padre Vinícius então vai apresentar esse Evangelho para a gente hoje e também uma reflexão, né? O programa está apenas no seu início, né? Vamos ouvir agora o Salmo da liturgia desse 33º domingo do tempo comum, Salmo 97. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Vamos ouvir a música, né, desse salmo que é muito bonito. O Senhor virá julgar
terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Exultem na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Momento com Maria. E hoje a gente traz a devoção a Nossa Senhora do Rócio, dia 15 de novembro é o dia dessa devoção. Nossa Senhora do Rócio. Vamos ouvir um pouquinho dessa devoção. Não muito conhecida, né? Mas é interessante ouvir dela um pouquinho. A palavra rócio vem do latim rossivum, que significa orvalho. E o uso do termo orvalho, aplicado a esse título de Nossa Senhora, simboliza as bênçãos e as graças recebidas das mãos de Nossa Senhora. Graças estas que brotam constantemente no meio do povo como o orvalho. Né? Muito bem. Nossa Senhora do Rócio costuma ser chamada também de Nossa Senhora do Amanhecer ou Nossa Senhora do Orvalho Matutino. A imagem de Nossa Senhora do Rócio foi milagrosamente encontrada no século XVII por pescadores na Baía de Paranaguá, ao amanhecer na hora do orvalho, aqui no Brasil, né? Devoção brasileira. A devoção a Nossa Senhora do Rócio começou em meados do século XVII, pouco depois da elevação do Pelourinho em Paranaguá, no ano de 1648. Em 1686, quando uma peste assolou os habitantes de Paranaguá, eles recorreram à Mãe de Jesus para que ela acabasse com aquele mal e foram atendidos. Desde então, Nossa Senhora do Rócio continua sendo o socorro das aflições de seus devotos no Paraná, né? Paranaguá, aqui no Paraná. A primeira igreja em louvor a Nossa Senhora do Rócio foi construída no ano de 1813. Em 1920, ficou pronto o Santuário de Nossa Senhora do Rócio na cidade de Paranaguá, aqui no estado do Paraná. Por causa dos inúmeros milagres e graças alcançadas
pela intercessão de Nossa Senhora do Rossio, a devoção a ela ficou conhecida em todo o território paranaense, e multidões saíam de inúmeros lugares em romarias rumo ao santuário, né, de Nossa Senhora do Rossio. Assim, no ano de 1977, o Papa Paulo VI declarou Nossa Senhora do Rossio como a padroeira do Paraná. A devoção a Nossa Senhora do Rossio continua crescendo até os dias atuais, e por isso, seu santuário em Paranaguá recebe cada vez mais devotos e turistas. Eu confesso, realmente, desconhecia essa devoção, né, tão próxima aqui da gente, né? Existem diversos registros de milagres de Nossa Senhora do Rossio em favor dos marinheiros, protegendo-os de devastadoras tempestades e outras tragédias marítimas, né? Paranaguá é o porto, né? Por isso, muitos marinheiros se tornaram devotos de Nossa Senhora do Rossio. Em louvor e homenagem a ela, eles fazem procissões e romarias emocionantes em direção ao Santuário da Virgem do Rossio, pelas ruas de Paranaguá. Devido aos inúmeros milagres e graças alcançadas, por intercessão de Nossa Senhora do Rossio, ela foi declarada como padroeira do Paraná pelos bispos do estado. Depois de anos de esforço dos fiéis e de padres, em 1977, a Santa Sé reforçou e declarou definitivamente Nossa Senhora do Rossio como a padroeira do Paraná, através do Papa Paulo VI, né? E a Igreja do Rossio, em Paranaguá, como santuário estadual de Nossa Senhora do Rossio. Nós aqui em solo catarinense, a gente tem mais a devoção a Nossa Senhora dos Navegantes, né? Mas lá no Paraná, então a devoção é Nossa Senhora do Rossio, principalmente ali em Paranaguá, né? No litoral paranaense. Encerrar o quadro de hoje fazendo a oração à Mãe do Rossio, né? A Nossa Senhora do Rossio. Mãe do Rossio, agradecemos a vossa intercessão maternal. Em Jesus rendemos graças a Deus por todas as bênçãos recebidas. Mãe do Rossio, olhai para todas as nossas necessidades. Por vossa intercessão, os céus se abram, e sobre nós orvalhos de bênçãos sejam derramados. Pedimos por nossas famílias, doentes e excluídos. Mãe, que a Igreja seja cada vez mais fortalecida e sinal de serviço. Que o reino da paz, justiça e do amor prevaleçam. Que a misericórdia seja abundante. Mãe do Rossio, que seguindo o vosso exemplo, sejamos sacrários de Jesus Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora do Rossio, rogai por nós e por todos os paranaenses que estão fora do seu estado, principalmente aqui em Santa Catarina. Rainha e padroeira do estado do Paraná, com santuário na cidade de Paranaguá. Das águas desse porto vossa imagem surgiu, durante a primavera, madrugada de rocio. Com simples pescadores começou a devoção, se espalhou na terra, ressoou como um trovão. São milhões de devotos vindos de todo o Brasil, render-vos homenagem, ó Senhora do Rossio. Ave Maria, Mãe amada de Jesus, ajudai o vosso povo a carregar a sua cruz. A vós cantando vos rendemos graças mil. Rogai por nós, Nossa Senhora do Rossio. Abençoai toda a família, todo lar, padroeira e rainha do estado do Paraná. Abençoai toda a família, todo lar, padroeira e rainha do estado do Paraná.
Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Catequese na Paróquia. Meus pensamentos são de paz e não de aflição. Diz o Senhor, vós me invocareis e hei de escutar-vos e vos trareis de vosso cativeiro, de onde estiverdes. Vós me procurareis e me haveis de encontrar, pois de todo o coração me fostes buscar. Meus pensamentos são de paz e não de aflição. Diz o Senhor, vós me invocareis e hei de escutar-vos e vos trareis de vosso cativeiro, de onde estiverdes. Para você, jovens de todas as idades, nesta semana somos convidados a caminhar ao lado de santos que viveram com intensidade aquilo que Deus chamou cada um deles a ser. Começamos a semana no dia 17 com Santa Isabel da Hungria, padroeira da Ordem Franciscana Secular, uma princesa que escolheu viver como pobre, servindo os doentes, os leprosos e os abandonados. Ela dizia: somos feitos para as coisas pequenas, feitas com grande amor. Jovens, às vezes nós achamos que precisamos fazer algo grandioso para Deus, mas Ele olha para o amor escondido, para o gesto silencioso, para aquela ajuda que ninguém vê. Como Isabel, sejamos corações que repartem, não mãos que acumulam. Já no dia 18 temos a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, duas colunas da nossa fé. Celebramos as igrejas onde descansam os apóstolos que deram a vida para anunciar o Evangelho. O Papa Francisco nos lembrava: a igreja não é um museu do passado, mas uma casa viva onde Deus continua a falar. E vocês, aí do outro lado da telinha, são pedras vivas desta igreja. Quando vocês rezam, servem, cantam,
ou lutam pela verdade, a igreja se torna mais jovem, mais bela, mais viva. No dia 19 temos São Roque Gonzalez e seus companheiros mártires, missionários que deram a vida pelos povos indígenas das reduções jesuíticas. Eles nos ensinam que amar é ficar ao lado dos mais vulneráveis, mesmo quando isso custa caro. Jovens, coragem! Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Hoje, dar a vida significa doar tempo, energia, escuta e principalmente amar sem medo. Já no dia 20 temos a solenidade de Cristo Rei do Universo. Jesus não é um rei com coroa de ouro, mas com coroa de espinhos. Não reina do trono, mas da cruz. Ele nos mostra que o verdadeiro poder é servir. O Papa Bento XVI dizia: Jesus é um rei que reina amando e ama servindo. Jovens, deixem Cristo ser rei na vida de vocês, nas escolhas, nos sonhos, nas relações. Não tenham medo de entregar o coração a Ele. Quem tem Cristo como rei tem a vida como caminho e o céu como destino. No dia 21 temos a apresentação de Nossa Senhora ao templo, celebrando Maria ainda criança, sendo consagrada inteiramente a Deus. Ela que anos depois diria: faça-se em mim segundo a tua palavra. Jovens, consagre-se a Deus. E é dizer sim, mesmo sem entender tudo. É confiar que Ele cuida, conduz, levanta e transforma. Já no dia 22 temos Santa Cecília, padroeira dos músicos e cantores. Viveu o Evangelho através da arte, cantando mesmo nas perseguições. A tradição diz que ela cantava a Deus no coração, mesmo enquanto sofria. Jovens músicos, jovens adoradores, a música de vocês pode curar, pode elevar e pode evangelizar. Que cada nota seja uma oração e que cada canto um presente para Deus. Já no dia 23 temos São Clemente, primeiro, o quarto Papa da Igreja, homem firme, sábio e sereno, que guiou os cristãos em tempos de divisão. Ele escrevia: quem permanece no amor, permanece em Deus. Jovens, o mundo tem muito barulho, muita confusão e muita pressa. Permaneçam no amor, não no medo, não na raiva, não na comparação. Permaneçam no amor, porque é nele que encontramos nosso verdadeiro lugar. Que nós possamos olhar para esses exemplos e pedir: Senhor, faz de nós jovens corajosos, apaixonados, simples e cheios de Ti. Amém. Meus queridos, fica o convite para os jovens de toda a paróquia para participarem do próximo encontro de jovens, dia 23 de novembro, às 17 horas. Sim, ele seria neste domingo, no dia 16, porém muitos de nossos jovens estarão realizando o Enem. E contem com a nossa oração, você que fará o Enem, para que tudo transcorra da melhor forma como você estudou. Então, até a próxima. Paz e bem.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Birama e vamos continuar com a leitura do livro Catequeses de São Curadars. Estamos falando no capítulo sobre as prerrogativas da alma pura. E hoje ele vai citar o porquê que uma alma pura é tão respeitada por Deus e dá um exemplo de uma alma pura que esteve entre nós. Meus filhos, não se pode compreender o poder que uma alma pura tem sobre o bom Deus. Não é ela que faz a vontade de Deus, é Deus que faz a sua vontade. Vejam Moisés, essa alma tão pura. Quando Deus quis punir o povo judeu, disse-lhe: não me peça nada, porque é preciso que minha cólera caia sobre esse povo. Ainda assim Moisés rezou e depois poupou, e Deus poupou seu povo. Deixou-se dobrar, não podia resistir à prece dessa alma pura. Ó, meus filhos, uma alma que jamais foi manchada por esse maldito pecado, obtém tudo o que quiser do bom Deus. E isso se resume a uma seguinte situação. Claro que nós temos a alma manchada ainda pelo pecado. Temos os resquícios do pecado original que deixa essa mácula que não nos faz ser tão puros quanto realmente uma alma pura tem que ser. Mas uma alma pura como Moisés é um exemplo para nós de que Deus não se dobra por obrigação, mas se dobra sim por achar que uma alma pura realmente é a divindade ao qual nós estamos tanto procurando a fim de trilharmos o caminho do céu. Vamos buscar o alimento da nossa alma através da Eucaristia, para que através deste alimento a nossa alma busque a proximidade de uma verdadeira alma pura. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professione Fidei, que vem do latim Profissão de Fé. Pois muito bem, estamos estudando os dogmas da Igreja Católica, no caso o dogma da existência de Deus, que tiramos do primeiro artigo do Credo Apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E hoje vamos então ver a quinta via de São Tomás de Aquino. Pois bem, essa quinta via de São Tomás de Aquino é uma via vulgarmente conhecida. Todo crente, quase todo crente, pastor, padres com certeza estudam isso, mas vamos dizer, todo fiel, no fim das contas, já teve acesso a esse conhecimento, mesmo que vulgarmente. O que eu quero dizer? Diante de uma proposta de refutação de um ateu, o crente não aceita que não existe Deus justamente pelo fato de observar o mundo e ver que tudo no mundo tem uma certa ordem, Pois bem, a quinta via de São Tomás de Aquino é exatamente essa, o governo dos entes. Tudo neste mundo é governado, Tudo existe uma ordem. E essa ordem, ela é, de alguma forma, vista aos nossos olhos, Como a gente já estudou em
nas outras 4 vias, né? Inclusive a última, né? Existe uma graduação. Assim também por si só existe uma ordem, existe uma hierarquia, existem fenômenos na natureza que não podem acontecer ao simples acaso, como dizem os evolucionistas, né? Que tudo vem tudo é aleatório, tudo é acaso. Não pode ser assim, tem uma ordem, né? Inclusive nos animais, né? Os animais são o melhor exemplo disso, pois os animais, segundo a nossa doutrina, eles não possuem alma. Só que eles são governados por Deus, de alguma forma, porque, como por exemplo, vamos lá, um determinado peixe, vamos dizer, a peixe-mãe deixou a ova lá no rio, numa região do rio, próximo da nascente, e a ova cresceu, né, e germinou e tudo mais, todo o processo de gestação do peixe, né, que não cabe aqui dizer, e se tornou um peixe. E esse peixe, né, principalmente o peixe feminino, né, ele tem a tendência de ir para o mar. Ele vai descendo o rio e vai para o mar. Num determinado momento da sua vida, ele volta exatamente para o lugar onde ele nasceu. Ora, mas o peixe tem GPS, né? Principalmente o salmão, né, faz essa trajetória, né? O peixe então tem GPS para ele conseguir chegar ao lugar onde ele nasceu, né? Não, obviamente não, mas como é que ele sabe? Ele sabe porque existe algo, uma força, uma certa inteligência, porque os animais não possuem intelecto. Eles não possuem o pensamento racional como nós. Mas eles, de alguma forma, são guiados pelo instinto, né? Então, assim, o peixe consegue chegar no lugar onde ele nasceu, né? Isso é um exemplo do peixe, né? No caso, eu acho que é o salmão que faz essa trajetória. Mas existem N situações, por exemplo, o cavalo que já nasce sabendo andar e já sabe, e já tem a ciência de inclusive chegar na mãe e amamentar, né? Então, no reino animal, em todas as espécies existe uma ordem, existe uma lógica de acontecimento das coisas, né? E essa lógica, logicamente, é para prevalecer a sobrevivência, né? Então, esse instinto de sobrevivência, ele funciona como se fosse uma programação interna de todo animal, né? O seu instinto natural. E isso não pode acontecer simplesmente do acaso, porque não é só o simples animal sobreviver, mas muita coisa, né? Todo um ecossistema depende da ação de um determinado animal, né? Vários animais, por exemplo, têm a finalidade de polinização, né? Pegar as flores ou as sementes e jogar e espalhar em diversos locais e elas germinarem, né? Então toda a semente, por exemplo, a semente do pinhão, né, que vem que a gralha azul leva e aloca em um determinado lugar, e daí nasce um pinheiro, e daí assim se construiu toda a floresta araucária, né? Esse é o caso da gralha azul, mas tem diversas situações na natureza, não caberíamos aqui dizer, porque isso aqui não é um quadro de biologia, né? Mas na biologia e no mundo animal, na natureza e no ecossistema, existe uma lógica, como se alguma programação estivesse governando cada coisa para o seu devido fim, e esse fim fazer parte de um todo, de uma obra inteira. E essa programação, o dono dessa programação, o gerente que dá esse comando é Deus. É isso que a quinta via de Santo Tomás de Aquino nos fala. Bom, mas o animal, tudo bem, o animal ele tem essa programação pelo seu instinto, né? Mas e o homem? Bom, o homem, de certa forma, ele manifesta o seu instinto. Mas nós, como criaturas especiais, nós temos o livre-arbítrio de querer obedecer a Deus ou não, né? E se não obedecermos a Deus, então quer dizer que vamos obedecê-los pelo nosso instinto natural? Não, porque não cabe aqui dizer, mas nós
estamos à mercê do pecado original. Então, se nós nos afastarmos de Deus, certamente não vamos seguir a vontade de Deus, vamos seguir a nossa animalidade que vai tender para o mal, né? Mas isso é um assunto para outra hora, né? O que devemos entender, né, é que possamos entender que realmente quem governa esse mundo é Deus Todo-Poderoso, e que possamos obedecer à vontade dele para o bem da sua obra. E eu desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Patem Domini Omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. 87.9. Tá todo mundo ligado. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Para vós que credes no meu nome, o sol da justiça nascerá, trazendo nos seus raios a salvação que Deus enviará. Jerusalém, o fato acontecido já confirmou. O templo destruído, de belas pedras, o templo era enfeitado, também de ofertas do povo sustentado. Para vós que credes no meu nome, o sol da justiça nascerá, trazendo nos seus raios a salvação que Deus enviará. Inquietações o mestre provocava, sobre o final o povo perguntava. Jesus insiste não serem enganados, pois em seu nome seriam apresentados. Para vós que credes no meu nome, o sol da justiça nascerá, trazendo nos seus raios a salvação que Deus enviará. Quem enganar, dizendo que está certo, e a quem disser que o tempo está bem perto, não deis ouvidos a isto que disserem. Ficai bem firmes se males vos fizerem. Para vós que credes no meu nome, o sol da justiça nascerá, trazendo nos seus raios a salvação que Deus enviará. Segui Jesus, é escolha incompreendida, que põe em risco até a própria vida, e por seu nome se vai testemunhando, sem ter
Queridos irmãos e irmãs, ouçamos o Evangelho deste domingo. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigas essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabeça, o fio do cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, neste domingo nós ouvimos um evangelho até um tanto assustador. Pode nos parecer pelos relatos do evangelho que de fato o fim está próximo. E se está, nós não sabemos. Cabe a Deus saber o fim dos tempos. Mas a centralidade da liturgia deste domingo é falar sobre a perseverança na fé. Todas as leituras, o contexto litúrgico desse dia vai nos falar sobre mantermos a perseverança em Cristo. Mesmo que aconteçam tribulações, mesmo que nós tenhamos dificuldades, que o Senhor nunca prometeu que a vida do cristão seria fácil, mas em meio às dificuldades, nos mantermos firmes, continuarmos a sermos bons uns para com os outros e sermos a diferença nesse mundo, sermos sal da terra e luz do mundo. O Senhor nos pede neste evangelho que diante de tantas coisas pavorosas, que nos dê medo, não percamos a fé. Continuemos com Cristo na caminhada rumo aos céus, junto com Jesus e Nossa Senhora que nos conduza sempre no caminho de Cristo para chegarmos juntos ao reino dos céus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem.
crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Há mais de 2000 anos, ajudamos os pobres e cuidamos dos doentes. Educamos gerações de crianças e desenvolvemos os colégios e a ciência. Defendemos o casamento e a vida humana. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros de nossa família compartilham a fé cristã na igreja fundada por Jesus. Se você deixou a igreja, acesse o portal catolicosvoltempracasa.com.br hoje mesmo. Pai nosso, tu que estás nos que amam a verdade, paz do reino que é teu, Senhor, esteja sempre em nossos corações, e o amor que o teu Filho nos deixou, o amor esteja sempre conosco. E no pão da unidade, Cristo dai-nos tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permita que caiamos em da tua paz ao mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E no pão da unidade, Cristo dai-nos tua paz
a tua paz ao mundo. Agora, a agenda da paróquia. Vamos falar sobre o dízimo? Nosso dízimo nos torna melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo, atentos à comunidade. Oração do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, um reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti. Paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Confia, reparte, ama. Jesus sempre espera por nós de braços abertos. Último bloco do programa, deste domingo, né? Falar uma breve reflexão sobre a partilha do dízimo, né? A oferta do dízimo, algo que muita gente ainda não entendeu, mas que a gente está procurando trazer essas reflexões para buscar esse entendimento, né? O dízimo é uma forma muito específica, né, de evangelização e necessária para a igreja. A questão do dízimo, existe então a necessidade da transparência e também da fidelidade das pessoas que operam, né, e os agentes do dízimo. No início de cada mês, a liderança da pastoral do dízimo, em nome do pároco, deve prestar contas à comunidade dos valores recebidos e onde foram aplicados. Onde não há transparência, há dúvidas administrativas. A prestação de contas é um direito dos fiéis e uma forma de fidelização. É muito bom quando sabemos e vemos onde está sendo empregado o dízimo devolvido com o espírito de fé. É bem simples, né? Na verdade, os responsáveis em receber o dízimo, né, dos fiéis devem, né, todo mês prestar contas, né, de onde foi usado esse dinheiro, né, essas ofertas. É bem tranquilo de fazer, né? Só que às vezes as pessoas, devido a tantas ocupações, acabam deixando isso passar batido, né? E passa 3 meses, 6 meses e não é feita a prestação de contas. Então você que faz a sua oferta do dízimo na sua comunidade, cobre isso, né, das lideranças lá do CPC, né, para que seja feita a prestação de contas do dízimo, preferencialmente, né, que seja lido numa celebração da Santa Missa na comunidade, mas que também fique afixado lá no mural, né, todo mês seja trocado, né. Também vamos à agenda da nossa paróquia para esta semana aí que se aproxima, né. Falamos dia 18 de novembro, 7h30 da noite, Terço dos Homens, na Igreja Bom Jesus, Bairro Bela Vista, Progresso. Também na terça-feira, 7h30 da noite, haverá a celebração da Santa Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique. Na quarta-feira, né, Santa Missa na Igreja Matriz Santo Berto, tem a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Também no dia 20 de novembro, quinta-feira, 7h30 da noite, missa na Igreja São Pedro de São Paulo e da Alberja. No sábado, 22 de novembro, 5 da tarde, missa na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, do Ribeirão Areado. Ainda no sábado, 19 horas, missa na Igreja São José Operário, do bairro Operário. No domingo, 8 da manhã, 23 de novembro, missa na Igreja Matriz Santo Berto. É dia da solenidade de Cristo Rei do Universo, né? Uma celebração muito importante. Também no domingo, às 10 da manhã, missa na Igreja São Gabriel, do Rafael Alto, né? Rafael Alto. Também, domingo ainda, no dia 23 de novembro, né? Encerra-se as celebrações com a Santa Missa na Igreja Matriz, né? Às 19 horas. Fica aí, então, o registro, né, da agenda da nossa paróquia. Só lembrando, né, essa agenda pode ter alteração, né, a gente grava com antecedência, mas se tiver, a gente sempre tenta divulgar aí nas redes sociais da nossa paróquia, no Instagram, no Facebook. A paróquia também tem um grupo de notícias, né,
no WhatsApp, que também a gente faz ali, então, as alterações quando for necessário, né? Então, bem, vamos encerrar o programa deste domingo, né? Padre Rafael nos dê a sua bênção, né? A gente tem a bênção do Padre Rafael no final do programa, né? Ele ainda está se recuperando, né? Esperamos que logo retorne às suas atividades normais, né? Mas que se cure primeiro, né? Que fique bem tratado aí do problema que ele tem. Lembrando, hoje à noite ainda, 7 da noite, né? Santa Missa na Igreja Matriz Santo Berto, né? Domingo ainda não terminou, né? Desejo a todos um bom final de domingo, né? Uma semana rica nas bênçãos do Senhor. O programa Minutos do Evangelho volta amanhã às 6 da manhã na Rádio Belos Vales, 89.9 FM, ao meio-dia, com reprise às 7 da noite aqui na Rádio Comunitária, 87.9 FM. Um abraço a todos. Meus queridos, encerrando o nosso programa, quero dedicar a vocês a nossa bênção pela intercessão de Santo Berto, de Nossa Senhora, nossa Mãe e Rainha, de todos os santos padroeiros de nossa paróquia. Que Deus te proteja, te abençoe, fortaleça a você, toda a tua família, os teus trabalhos e derrame grandes bênçãos abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escutai, ó Senhor Deus, minha oração. Atendei a minha prece, ao meu clamor. Dos confins do universo a vós eu clamo. E em mim o coração já desfalece. Em verdade eu vos digo o que pedis em oração. Crede que o recebereis e vos será concedido, diz o Senhor. Conduzi-me às alturas do rochedo e deixai-me descansar nesse lugar, porque sois o meu refúgio e fortaleza, torre forte na presença do inimigo. Em verdade eu vos digo o que pedis em oração. Crede que o recebereis e vos será concedido, diz o Senhor. Quem me dera morar sempre em vossa casa e abrigar-me à proteção de vossas asas, pois ouvistes, ó Senhor, minhas promessas e me fizestes tomar parte em vossa herança. Em verdade eu vos digo o que pedirdes em oração. Crede que o recebereis e vos será concedido, diz o Senhor.
Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.